Bom dia. Eu quero usar este momento no início para agradecer à igreja pela sua hospitalidade para conosco. Eu e minha esposa tem sido maravilhoso. Eu acho que eu tenho aumentado alguns quilos, que eu já não precisava aumentar, já precisava diminuir e minha esposa está me advertendo que quando voltar para São Luís, nós vamos começar a correr de novo. Mas eu agradeço muito, nós agradecemos a hospitalidade de todos que têm contribuído de alguma forma para fazer que nosso tempo aqui seja muito agradável. Eu gostaria que os irmãos abrem suas Bíblias para o livro de Atos 16. Hoje vai ser um pouco diferente, hoje vou utilizar mais o Data Show e vai ter uma apresentação. Hoje à noite, entre hoje à noite e a primeira mensagem que nós pregamos sobre a cosmovisão missionária, eu não sei qual vai ser a mensagem mais importante, mas é ou hoje à noite ou essa primeira. Eu queria que os irmãos orassem desde já pela mensagem de hoje à noite que nós vamos pregar sobre algumas atitudes que são essenciais para que a obra missionária avance, certo? Vai ser muito importante. Eu gostaria que os irmãos orassem desde já pela pregação. Abre comigo no livro de Atos, capítulo 16, e acompanhem comigo, por favor, enquanto eu leio de 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. 16, de 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10. Desculpe. Versículo 7 agora. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esta passagem é interessante de algumas formas. Antes de entrar, vamos orar. Senhor, esteja abençoando este tempo, que Tu possas me ajudar a comunicar o que precisa ser comunicado, que possamos continuar a criar em nossos corações um espírito missionário e que hoje seja um tempo informativo até quanto um campo missionário mais específico, que seja o campo maranhense. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta passagem é interessante por alguns motivos. Primeiro, é interessante porque você nota que no início do capítulo, ao início da passagem, os verbos estão no singular, aí no final já os verbos estão no plural, primeira pessoa do plural, ou seja, o autor Lucas começa a fazer parte pessoal da história que está acontecendo nesse texto. Outra coisa interessante é que nós vemos o Espírito Santo direcionando as pessoas para onde vão. Eles têm um grande desejo de ministrar na Ásia, mas o Espírito Santo impede. Eles têm um grande desejo de ministrar em outro canto, mas o Espírito Santo impede. Aí, de repente, vem um sonho e uma pessoa da Macedônia dizendo: vem aqui. E eles entendam por isso que Deus quer que eles vão para a Macedônia. Agora, eles talvez não poderiam entender o porquê. Eu creio que historicamente nós temos um motivo, nós sabemos, ou podemos pelo menos ter uma dica de por que Deus fez isso.
porque eu creio que Deus havia preparado a mente ocidental através da história da Grécia e o desenvolvimento da língua grega. Deus tinha preparado a mente ocidental para receber o Evangelho. Inclusive, no próximo capítulo, nós temos aquele grande confronto, o primeiro grande confronto entre a filosofia grega e o cristianismo, em que Paulo chega em Atenas e debate com os filósofos gregos naquela cena fantástica do livro de Atos. Nós temos esse primeiro grande confronto. Então, Deus tem seus propósitos em direcionar e não direcionar. Eu quero ressaltar uma coisa aqui que talvez não ficou claro, pelo menos para mim, eu não deixei muito claro. Uma coisa, Deus não chama todos para serem missionários tempo integral. Como eu falei, eu tenho 3 irmãos, dos 4 filhos do meu pai, só um é missionário tempo integral, só 2 ministério tempo integral. Mas Deus chama todos nós a sermos envolvidos, estarmos envolvidos, né, em missões. Deus chama todos nós para isso. Então, não é uma questão de se eu vou estar envolvido em missões ou não, é uma questão de que forma eu estarei envolvido em missões. E Deus fecha as portas para algumas pessoas e abre as portas para outras pessoas, e Deus é soberano em tudo isso. E aqui nessa passagem nós vemos a soberania de Deus. A outra coisa que nós vemos é Deus usando pessoas e circunstâncias para direcionar as pessoas para onde eles vão. Nós temos Lucas aqui, um médico, chega o apóstolo Paulo na cidade dele, e Lucas tem sua vida, sua prática de medicina, mas ele é chamado e ele vai junto com o apóstolo Paulo e sua turma para o campo missionário. Então Deus usa pessoas e circunstâncias para direcionar as nossas vidas. Agora, não quero focalizar nesse versículo onde estão tendo a visão, e versículo 9, o macedônio chega e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então minha oração hoje é que eu seja usado. Eu não posso entrar nos seus sonhos. Isso seria pesadelo, né? Mas eu não posso entrar propositalmente nos seus sonhos. Mas eu estou aqui hoje, e meu desejo é que eu esteja usado por Deus para direcionar pelo menos as suas orações para o campo maranhense. Talvez direcionar algumas contribuições para o campo maranhense. E se Deus permitir, eu oro que isso seja verdade. Talvez tenha pessoas aqui, eu não vou citar o nome do Wesley, seminarista, que vai se formar daqui a pouco, né? Não vou citar o nome dele, mas talvez alguém seja chamado para o campo maranhense. Certo? Talvez, e glória a Deus por isso, porque desde o início eu tenho falado o seguinte: o que a gente mais precisa é obreiros. O que a gente mais precisa no campo maranhense é obreiros. Então, pode passar, o meu tema: passa a Maranhão e ajuda-nos. Passa a Maranhão e ajuda-nos. Deixa eu falar um pouco, me permite eu falar um pouco sobre o campo maranhense. E vocês podem estar pensando, uma coisa que eu quero fazer, eu pedi ao pastor, depois eu gostaria, se alguém tiver alguma pergunta sobre nosso trabalho, sobre o campo maranhense, eu estou aqui para responder também, a gente pode responder aqui nesse momento. Então, um pouco sobre o Maranhão, pode passar. Este é um mapa de como a região metropolitana de São Luís parecia quando os franceses chegaram. Aí vocês precisam entender que o maranhense tem muito orgulho com o fato de que Maranhão foi fundado pelos franceses, né? Por isso o nome São Luís, em homenagem ao rei francês. Agora, o que muitos não sabem, inclusive eu diria a maioria dos maranhenses não sabem, é que São Luís é a única capital brasileira que foi fundada por um protestante. Pode passar.
Este é o protestante. Ele era um francês huguenot chamado Daniel de Latouche. Daniel de Latouche, a ideia dele foi criar uma área onde os protestantes poderiam viver livres da perseguição que existia na Europa, onde os huguenots podiam viver. Ele veio, estabeleceu e veio uns 4 anos depois, isso foi 1612, 12? Certo, acertei. 1612, e uns 4 anos depois veio um português chamado Jerônimo do Albuquerque e expulsou ele. Então existe pouca herança do protestantismo daquela época em São Luís hoje. De fato, a única talvez seja um resultado da nossa fundação protestante é o fato de que até hoje o maranhense pode passar, até hoje o maranhense ama Jesus, certo? Só pode ser isso. Estou falando com uma pessoa aqui que diz que também ama esse refrigerante, uma pessoa daqui, então não vou dizer o nome porque não quero que ele enfrenta perseguição, né? Mas diz que gosta muito. São Luís é uma cidade fantástica, maravilhosa. Eu amo essa cidade. É uma cidade histórica. Se você vier nos visitar, e sejam bem-vindos a nos visitar, nós queremos receber a sua visita. Nós vamos lhe tratar tão bem quanto vocês nos trataram aqui. Eu vou lhes levar nessa cidade. Inclusive, quando vêm pessoas para visitar, alguns dos meus amigos maranhenses, eles me chamam para fazer o turismo, porque eu tenho pesquisado e aprendido muito sobre o centro histórico. É uma cidade bastante histórica, com bastante lendas interessantes, com bastante histórias, inclusive de grande importância para a nação brasileira, que aconteceram no estado do Maranhão. Então venha conhecer essa parte do nosso estado. É fantástico. A arquitetura é impressionante, a culinária, como vocês estão vendo, é muito boa. E muitas coisas. Mas o que mais chama a atenção, quando fizer isso, já pode passar. O que mais chama a atenção, outra coisa que chama a atenção, agora eu vou ter que só fazer isso. Outra coisa que chama a atenção é a natureza. Volta aí rapidinho. Essa é uma praia lá de São Luís, a litorânea de São Luís, pode passar. Os Lençóis Maranhenses, que se você nunca foi para os Lençóis Maranhenses, vocês precisam ir, porque é espetacular, a criação de Deus. Inclusive, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque você pode entrar em disciplina depois, mas se você assistiu o último filme dos Vingadores, você viu uma cena dos Lençóis Maranhenses. Talvez você não notou, não reconheceu, mas você viu. Depois venha falar comigo que eu te digo qual foi, em segredo, para não ser disciplinado. Pode passar. Também a natureza, as frutas. Nós temos, eu nunca vi uma variedade de frutas, um lugar com tanta variedade de frutas. Bacuri, cupuaçu, buriti, eu não sei o que é isso, lá na coisa. Jaca, todo tipo de fruta. E tem até fruta que vocês conhecem por açaí, por exemplo. Você não vai encontrar açaí no Maranhão, mas você vai encontrar jussara, que é a mesma coisa. E em toda parte tem jussara. Se você gosta de jussara ou açaí, Maranhão é o seu lugar. Se você gosta de fruto do mar, camarão, peixe, caranguejo, também Maranhão é o seu lugar, porque essas coisas tem em abundância, ok? Pode passar. Agora, de longe, a coisa mais agradável do estado do Maranhão são os maranhenses. É o povo, como você está vendo aqui, o povo mais alegre, o povo mais amigável, o povo mais brincalhão e, para ser sincero também, as pessoas mais bonitas. Essa é minha esposa, para quem não conhece.
as pessoas mais bonitas que eu já conheci, né? Algumas informações que você está vendo aqui, quanto à população agora, eu estou tendo dificuldade aí mais. Eu vou ter que mudar os óculos já. Mas vocês estão vendo aí o número de municípios. E deixa eu só dizer uma coisa. Esse número de municípios que vocês estão vendo, 200 e alguma coisa, eu acho que... Pronto, obrigado. Desses municípios, nós temos igrejas em exatamente 3. E todos esses 3 municípios ficam na ilha, na grande ilha de São Luís. Vocês talvez não saibam, São Luís fica numa ilha. Para chegar em São Luís, nessa ilha tem 4 municípios, e nós temos, na própria ilha, ainda falta um município para nós implantarmos uma igreja, né? Então, existem muitas coisas para fazer ainda. Maranhão tem uma cultura africana muito forte. Isso traz várias coisas agradáveis, né, para nós. Traz alguns desafios. O primeiro vai ser um desafio dependendo dos seus gostos musicais, se você gosta de reggae ou não, né? Se você gosta de reggae, música reggae, Maranhão para você vai ser um paraíso, porque São Luís é chamado da Jamaica brasileira. Se você gosta um pouco de Bob Marley, se prepare, porque não é um pouco de Bob Marley que você vai ouvir, é muito. Tanto que, mesmo que Maranhão é considerado Nordeste, é difícil você escutar forró. Aí você diz, uhul, não vou ter que mais escutar forró, mas você vai ouvir reggae até abusar. E assim, eu posso ouvir uma ou duas músicas reggae, mas 2 horas da manhã, quando o seu vizinho está cansa, rapaz. Também, aqui no Ceará, vocês têm umas tradições da época de São João. No Maranhão é bem diferente. Nós temos a tradução Bumba Meu Boi, que no nível cultural é fascinante, mas é muito ligado com macumba e as religiões afro-brasileiras, que é a próxima coisa muito forte, principalmente no interior. E são tradições que quando uma pessoa se converte, às vezes nós temos dificuldade em tirar essas pessoas. Nós tivemos um ponto de pregação no interior, e nesse ponto de pregação se converteram algumas pessoas. Aí nós fomos depois fazer uma visitação e fomos para casa de umas pessoas que se converteu, e quando a gente chegou lá, estava um curandeiro na casa da pessoa, né, para tentar tirar um mal que estava lá. E a gente não tem que conversar, mas é muito difícil. Existe uma tradição do mastro, que é uma coisa muito estranha. É uma tradição muito estranha, e é difícil tirar essas coisas. Também, por ser uma cultura africana, é uma cultura matriarcal. Agora, isso é verdade, às vezes, de forma geral, aqui no Nordeste, mas no Norte e no Maranhão é mais pronunciado ainda, e nós temos dificuldade até em nossas igrejas para criar uma liderança masculina. Eu dou graças a Deus que na minha igreja, na nossa congregação, nós temos feito isso, mas nós temos que enfatizar isso propositalmente. Até em algumas das nossas igrejas lá, eu tenho ido, e a primeira vez, se eu fechasse os olhos ou escutasse, a única voz masculina que eu estaria ouvindo seria o pastor, né? A direção do culto, tudo que acontece dentro do culto são as mulheres, aí o homem faz. É um desafio. Dou graças a Deus porque as mulheres têm carregado as igrejas nas costas, né? Mas cadê os machos? Então a gente tem lutado com isso no estado do Maranhão por causa dessa cultura que existe, que é bastante matriarcal. Eu poderia falar muito mais sobre isso, sobre essa questão da cultura, mas eu queria chegar em outra questão, que é a população indígena. A população indígena é forte, lá existem várias tribos, e essas tribos, vocês sabem, né? Não é Ibama, é o...
É INCRA e qual? FUNAI, muito obrigado. FUNAI, que dificulta muito a questão de evangelismo das tribos, essa ideia secularista e que diz que as tribos indígenas têm que ficar num estado permanente na idade do bronze, e a gente tem que deixar eles lá não é nem apenas o evangelho, mas os avanços que a tecnologia tem, a civilização ocidental tem nos dado, a gente não pode compartilhar com nossos irmãos indígenas, né? É triste, mas essa é a realidade. Mas para quem se interessa em ministério indígena e comprar o desafio, existem ministérios, outros grupos têm ministérios entre os índios, várias tribos. Minha tribo preferida entre todos é essa que vocês estão vendo na foto, a tribo Canela. Eles têm essa tradição, essa é um tronco de árvore que está carregando, e os homens têm que carregar isso, têm que chegar ao poder carregar isso antes de poder casar, né? Eu digo que eu, no caso, ainda estaria solteiro, porque eu já vi um exemplar desse tronco que está aí. Houve um silêncio no céu, né? Aqui um apagão geral, mas nós vamos voltar daqui a pouco. É muito interessante, enquanto isso, a mentalidade que tem entrado nessa questão de não poder evangelizar os índios, mas os índios e não poder corromper. É muito interessante. O slide voltou. Eu ia contar uma história de uma coisa que eu presenciei, mas eu vou deixar para depois. Pode passar. O quadro religioso, a maioria, como na maior parte do Brasil, a maioria se dizem católicos. Agora, antes de trabalhar no Cariri, ou de trabalhar no Maranhão, trabalhamos no Cariri, eu descobri que Maranhão é muito menos católico do que Ceará, de forma geral. Tem uns lugares, umas cidades, e de forma geral o interior é mais católico do que a capital, mas trabalhando na capital, o catolicismo já perdeu muito espaço dentro da capital, e até muitas pessoas que vão colocar na pesquisa "sou católico", no fundo do fundo são seculares. E, inclusive, eu estive falando com algumas pessoas até aqui, dizendo que eu prefiro muito entrar em contato e ter contato e conversar com uma pessoa que é católica mesmo, que sabe o que crê. Por quê? Porque essa pessoa crê em Deus, essa pessoa crê no pecado, para essa pessoa a Bíblia tem alguma autoridade. E nós podemos partir desses pontos, e o católico sabe que precisa de um intercessor, né? Tanto que inventou meio mundo de intercessores. Tem essa noção. Muitas vezes os evangélicos perdemos essa noção. Então a gente pode partir desse ponto e depois mostrar nas Escrituras as inconsistências da Igreja Católica e deixar as Escrituras falar por si só. Eu gosto muito, quando você conversa com um católico em nome, mas que é católico em nome, mas é secular, aí você tem que, mesmo acreditando que Deus existe, não vê a importância disso. Não são apenas os evangélicos que são deístas, como é que foi a frase? Deístas, moralistas, terapêuticos. Também os católicos têm isso. Aí esses são os mais difíceis para evangelizar, na minha experiência. Temos também os evangélicos, mas os irmãos sabem, os evangélicos são uma salada mista, e o evangelho, entre aspas, da prosperidade, que não é um evangelho, leva a pessoa a desespero e geralmente a pobreza. Então é um nome muito errado, o evangelho da prosperidade, que é uma má notícia que leva as pessoas para a pobreza, né? Mas é muito forte no Maranhão, extremamente forte. Dificilmente você passa um quarteirão, 2 quarteirões que não tenham alguma igreja dessa do Evangelho de Prosperidade.
dentro da cidade. Outra coisa, a Assembleia de Deus começou aqui no Brasil, em Belém. Na próxima cidade onde ganhou espaço foi São Luís. Então, a Assembleia de Deus, e tem várias facções da Assembleia. Então, você pega um quarteirão, inclusive tem um na rua que vai para Raposa, a cidade de Raposa, na ilha mesmo. Você passa uma Assembleia, uma casa e outra Assembleia. Literalmente, Assembleia de Deus, uma casa, outra Assembleia. Aí eu pensando, puxa, aí tem história, né? Aí tem alguma coisa que aconteceu. Mas eu tenho crianças que a gente busca para a nossa igreja e passando, para chegar na casa deles, da casa deles para a nossa igreja, eu devo passar uns 7 igrejas da Assembleia de Deus. E não é tão longe assim. Então é extremamente forte, com toda a bagagem que vocês veem. Se eu tiver tempo no final, talvez eu conte umas coisas, umas experiências que nós temos tido, que demonstram o nível de ensinamento que existe na Igreja Assembleia de Deus hoje. Com certeza, esse vídeo que vai ser colocado no YouTube depois, os assembleanos assistindo vão marcar, não gostei, mas são os fatos, né? Espíritas são muito fortes e a religião que mais cresce, lá embaixo, mas é o menor que colocam na pesquisa, né? Mas é o que mais cresce, são o umbandismo, ou seja, as religiões africanas, né? É o que mais cresce, está crescendo mais rapidamente, incentivado muitas vezes pelo próprio governo, que quer incentivar as tradições africanas e a cultura africana, e eles acabam dando muito espaço para essa religião. Pode passar. Nosso movimento batista regular, lá em São Luís, lá no Maranhão, nós temos 5 trabalhos. Nós temos a primeira igreja batista regular, nós temos a Igreja Batista Regular Boas Novas, que é filha da primeira Igreja Batista Regular. Essas são as únicas 2 igrejas organizadas, certo? Não que as outras sejam desorganizadas, mas são trabalhos missionários, né? Implantações de igreja. Então, nós temos, em termos de implantação de igreja, nós temos nossa congregação, que é a Congregação Batista Regular Ebenezer. Nós temos a Congregação Batista Regular Esperança, que o pastor é pastor Fred. Desculpe, eu esqueci de dizer que o pastor da Boas Novas é pastor Marcelo, e a Congregação Batista Regular Videira, que é uma congregação da Boas Novas, que a Boas Novas fundou agora, que está sem obreiro. A primeira igreja Batista Regular ficou, sem obreiro, até pouco tempo atrás, durante 5 anos estava sem pastor. Finalmente está chegando agora o pastor Geandro, do Cariri, nós estamos muito felizes em recebê-lo. Vai chegar agora em julho, pode passar. Um pouco sobre nosso ministério, nossa família. Estão vendo aí, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Michael tem 16 anos, como vocês estão vendo na foto, mais alto do que o pai. E o Natanael, que tem 10 anos. Certo? Pode passar. Quando nós chegamos no Maranhão, nós tivemos o privilégio de trabalhar junto com o pastor Francisco Bezerra. Aí você reconhece, alguns de vocês talvez reconheçam o homem que está do lado de pastor Bezerra. Isso, Valnei, foi naquela conferência da MAB que houve em Petrolina, que foi pouco tempo antes que o pastor faleceu, na verdade, pouco tempo antes. Aí Deus levou o pastor Francisco, que foi um momento extremamente triste e um momento de grande angústia para nós, para a nossa família, para a família dele e, é claro, para a igreja que nós servimos. E Deus, então, fechou uma porta para nós. Pode passar. Esta é uma foto, minha foto preferida do pastor Francisco, porque pastor Francisco gostava muito dos meus filhos, e os meus filhos chamavam ele de grandpa, em inglês, que é vovó, né? E ele levava o Michael para pescar. Eu tenho essa foto dele pescando com meu filho Michael, né? Nós temos essa foto em quadro lá em casa, e é muito especial, a memória dele, as coisas que nós aprendemos com ele durante 1 ano. E ele também amava o campo maranhense, amava o Maranhão, e transmitia, ele que conseguiu transmitir antes mesmo, quando eu estava ali para me noivar com Itaciara, a primeira vez que eu fui para o Maranhão, ele que transmitiu para mim essa paixão para o campo maranhense. Deus usou ele para abrir essa porta para mim. Nossa ideia era trabalhar com ele até organizar a igreja dele lá e então ir para outro canto. Deus fechou essa porta de uma forma bem óbvia, bem clara.
Então, o que nós íamos fazer? Nós passamos, pode passar aqui o slide, nós passamos e conhecemos uma família distante de qualquer igreja batista regular, mas que estava com interesse em fundar um trabalho. Na verdade, 2 famílias na região. E então, nós começamos o trabalho Batista Regular Ebenezer com essas 2 famílias. Hoje nós temos um prédio que, quando estiver tudo terminado, vai ser a área da educação cristã, mas, por enquanto, como vocês estão vendo, nós estamos usando... Pode voltar rapidinho. Eu fiz isso. Nós estamos usando como a nossa área de culto, né? E como vocês estão vendo na foto, não existe espaço. Quando todo mundo vem, nossa congregação tem umas 50 pessoas e já não cabe, né? Mas nós estamos utilizando e procurando os membros da igreja estão contribuindo e procurando ofertas para a gente construir do lado o nosso auditório. Nós temos um espaço 20 por 20. Essa igreja ocupa uns 10 por 20 e o auditório, então, vai ser 10 por 20. Essa é uma das nossas classes que, quando não estiver chovendo, reúne ao lado de fora, nossa classe de jovens. E Deus está abençoando. Deus tem trazido pessoas. Interessante, nós vamos atrás das pessoas e as pessoas não vêm. Mas pessoas que nós nunca conhecemos e nunca ouvimos falar, essas pessoas vêm. E Deus está trazendo trazendo e crescendo a sua igreja, edificando a sua igreja dessa forma. Pode passar. Deus também nos dá o privilégio de trabalhar com estes pastores no campo maranhense. Nós temos, ali você está vendo a minha pessoa, deixa eu ver, este lado, né? Aí tem o Ivo Marinho, que talvez alguns de vocês conhecem. Ivo Marinho é maranhense. Nós contribuímos ele, emprestamos ele para o campo de Rondônia, de Porto Velho. É Rondônia ou Roraima? Sempre troco Rondônia, certo. E ele está por lá trabalhando, então ele a gente considera um de nós, mas está trabalhando já em outro estado. Nós temos o pastor Geandro. O pastor Geandro não chegou lá ainda, mas está chegando em julho para pastorear a primeira igreja. Temos o pastor Francivaldo, que alguns de vocês conhecem, né? Que ele tem, inclusive, eu creio, passado por aqui nesta igreja, missionário da MAB, servindo como co-pastor da nossa congregação e dando uma força tremenda lá. Inclusive, esta semana, quando eu estava de saída, faleceu alguém relacionado com alguém da nossa igreja. Eu liguei para ele: pastor Francivaldo, você vai ter que ir. Ele foi e podia evangelizar algumas pessoas lá. Aí, no outro dia, no dia seguinte, eu já aqui em Fortaleza, faleceu outra pessoa relacionada com alguém da nossa igreja. Então, ele foi e fez aquele enterro lá. Aí ele voltou e disse: pastor André, volte logo, antes de que mais gente morra, né? Mas ele tem dado uma força tremenda para nós lá. E nós construímos, em cima do nosso prédio, nós temos uma casa pastoral. E nós renovamos essa casa pastoral para ele poder morar lá. Está morando, está sendo uma bênção. Do lado dele tem o pastor Marcelo. O pastor Marcelo é formado no Cariri, pastoreou em alguns lugares, veio para a Igreja Batista Regular Boas Novas e deu uma nova vida para a nossa região. Eu chamo ele de Furacão Marcelo, porque ele veio com todo a gás e, primeira coisa, ele mal tinha chegado em São Luís que ele estava abrindo outra congregação. Aí eu perguntei: mas pastor, quem vai ser o obreiro, o missionário? Não sei. De onde vai vir o dinheiro? Não sei, mas nós vamos abrir. Isso é ótimo. Isso é fantástico. Nós precisamos mais disso, certo? Ele vai com cara e coragem e faz. Eu dou graças a Deus por ele. Aí do lado dele tem o pastor Fred. Eu e o pastor Fred éramos colegas de dormitório no seminário quando eu estudei lá. E interessante, no seminário a gente não era muito... Eu não tenho problema em isso você colocar no YouTube, porque eu tenho falado isso para ele pessoalmente. A gente não era muito amigo, não é que a gente era inimigo, mas a gente não era muito amigo um do outro, sabe? Aí quando ele veio, inclusive eu disse para Itaciara, eu disse: olha, o pastor Fred está vindo para abrir essa congregação Esperança. Eu não sei se nós vamos nos dar muito bem. Não que nós não vamos dar bem, mas assim, não sei se a gente vai ter um relacionamento muito íntimo. Não sei se vamos trabalhar junto muito, por causa de personalidade, essas coisas. E é como se Deus tivesse dito: olha,
Você acha que vai ser assim, é? Aí, como se Deus tivesse colocado nós dois dentro de uma sacola e chacoalhado. Vocês vão trabalhar junto. Deus trouxe na nossa região, lá na cidade de Maranhão, 3 situações pesadas, em que eu e o pastor Fred fomos trabalhar junto para resolver. E através dessas 3 situações nós desenvolvemos uma amizade. Eu dou graças a Deus. Eu não sei o que seria da minha vida agora se o pastor Fred não estivesse trabalhando com a gente lá no Maranhão. Esteja orando por ele, pelo trabalho dele. Não é fácil, mas ele tem sido muito fiel e com muita garra lá na Congregação Esperança, e Deus está abençoando. Então quando vocês se reúnem para reuniões de pastores aqui em Fortaleza, são quantos pastores, mais ou menos? 30 a 40. Pois é, você está vendo aí nossa reunião de pastores. O bom é que as reuniões terminam rápido, certo? E sobra mais comida para nós. Mas nós precisamos, diante das estatísticas que eu te mostrei, precisamos desesperadamente de mais obreiros. A visão de pastor Francivaldo é uma visão que eu tenho também, futuramente, expandir para o interior. E nós já estamos começando com isso. Eu quero mostrar um projeto que começou, inclusive vocês estão vendo na foto, começou quando o pastor Francisco estava. O pastor Francisco sempre teve a visão de fazer um trabalho de acampamento. Lá a situação assim, das nossas igrejas, nós não temos acampamento. Em qualquer evento que a gente quer fazer, a gente tem que alugar uma escola ou pegar emprestado uma escola, fazer retiro de carnaval em escola. E quando eu fui a primeira vez e vi isso, eu disse: rapaz, vocês não têm um acampamento? Vocês não têm o Iguatu da vida? Vocês não têm? Não, nós não temos. Precisa. Aí pastor Francisco: pois eu queria mesmo, era ter um acampamento. Então, quando eu vim, nós sentamos, nós precisamos adquirir um acampamento. Deus nos deu um terreno. A ideia seria, porque eu tenho certa experiência em acampamento, tanto aqui quanto lá nos States, então a ideia seria eu fazer a parte administrativa, e pastor Francisco sabia muito de construção, entendia de construção, e então ele faria a parte da construção. Aí, de repente, Deus levou o pastor Francisco, e o acampamento ficou comigo. E de lá para cá, aos poucos, nós temos desenvolvido. Aí, hoje, isso é lá no acampamento, hoje em dia. E essas fotos são mais recentes, são de um mutirão que nossas igrejas fizeram por lá, porque no fundo do nosso terreno passa um rio. E nós estamos aumentando uma parte desse rio para fazer uma área de banho, né? Quando nós chegamos nesse mutirão, era desse jeito, mato, selva. Você vai lá, você vai se empolgar, porque é mato, é selva, é muito lindo. Chegamos lá e começamos a trabalhar. Pode passar. Aí o trabalho era dentro da água, puxando isso, todos voluntários da igreja. Todas as pessoas que estão lá. E eu vou te dizer, eu nunca me diverti tanto na minha vida quanto junto com esses homens, puxando o lodo, que se chama, né, a lama debaixo da água, e também tirando esses tocos e essas árvores que existem lá. Nós passamos o dia fazendo isso. Nós paramos para almoçar, aí pastor Marcelo, pastor Fred nos tambaqui, preparando os tambaqui para o nosso almoço. As mulheres também lá preparando, e lá estava, a gente almoçou. Depois voltando para o trabalho, pode passar. E o produto final foi essa aí. Agora, no momento, nessa foto, tem muita lama, porque a gente estava trabalhando. Mas se você fosse passar lá agora, você ia ver uma área cristalina, água cristalina que passa. Aí, quando a gente estava terminando, os homens disseram: pastor André, quando é que a gente pode fazer isso de novo? Ainda podemos aumentar mais isso aqui. Quando podemos fazer de novo? Aí eu disse: bem, por que não pensar no próximo feriado? Excelente, quando é o próximo feriado? Alguém pegou o calendário, olhou, dia 31 de maio. Então, dia 31 deste mês, nós vamos de novo fazer a mesma coisa. E o que me alegra muito, eu vou dar um contexto, porque talvez vocês não entendam porque eu fico tão alegre com isso. Quando nós chegamos no campo maranhense, nós encontramos um campo um tanto desunido.
igrejas batistas regulares que não conversavam um com o outro, não faziam nada em conjunto, não trabalhavam junto, né? E Deus fez um trabalho muito grande ao longo dos últimos 5 anos. Deus tem feito um trabalho muito grande no campo maranhense nesse aspecto. Tanto que nesse dia, naquele dia lá, houve pessoas representantes em bom número de todas as nossas igrejas, trabalhando junto nesse projeto. E eles já compraram esse projeto. O projeto é deles, não é o acampamento do pastor André, é o acampamento do campo maranhense. E não é um projeto do missionário, mas é um projeto das igrejas. Eu estou muito feliz com isso. E as igrejas, nossas igrejas não têm muitas condições, mas já estão falando entre si: vamos apoiar financeiramente esse trabalho, vamos mandar ofertas todo mês para esse trabalho que é nosso, que nós precisamos manter. Eu fico muito feliz com isso, extremamente feliz. O trabalho que Deus tem feito. Pode passar. O outro trabalho que está sendo feito no acampamento nesse momento é a construção de banheiros e um pavilhão. E tendo banheiros e esse pavilhão, nós podemos começar a realizar atividades. Eu tenho recebido algumas ofertas para fazer, então com o dinheiro que eu tenho, eu estou levando até eu posso levar. Aí quando acaba o dinheiro, a construção para, né? Até que chegar mais dinheiro, a gente vai em frente. Pelos meus cálculos, eu vou precisar de mais uns R$7.000 do que eu tenho para terminar esse projeto, para colocar o acampamento em uso. Então, esteja orando para que Deus esteja providenciando esses fundos para que a gente possa, este ano ainda, estar usando pelas nossas igrejas. Aí nós temos planos para frente, de construir barracas, de construir um campo de futebol. Já temos a área demarcada para o campo de futebol, é só chamar o trator para limpar, depois colocar grama, fica todo gramado. Nós temos outros planos muito mais para frente, um tiro laser descendo para esse acampamento. Então, esteja orando e venha visitar. Não sei se vocês têm os homens que querem fazer um trabalho, venha fazer um trabalho aqui conosco, certo? Limpa a área do campo de futebol, faça outra coisa que a gente pode fazer, coisa de construção para aumentar esse trabalho, né? O convite está aí. A gente chama os irmãos do Maranhão, os irmãos do Ceará, a gente faz um almoço de tambaqui lá para vocês e vamos ter uma grande comunhão em prol do ministério. Pode passar. Outra coisa que eu vou parar com isso, nós temos o nosso projeto, este ano nós estamos fazendo a nossa primeira semana de música. O título Cantai Alegremente, a primeira semana de música do Maranhão, dias 16 a 22 de julho. Se você quiser assistir, nós temos até alojamentos, o preço é R$50 para a Batista regular. Tá certo? É isso? Eu acho que... é 75, né? R$50 é do Maranhão, né? O pessoal do Maranhão. 75 é o desconto. Mas R$75. E nós temos alojamento que não custa mais nada. Você paga R$75 e você pode se hospedar no local onde nós vamos fazer a semana de música. Um colégio bem confortável, ar-condicionado e tudo. E vocês podem se hospedar lá. Então, o convite está ali. Vocês querem vir fazer parte dessa semana de música? Nós temos uma equipe chegando dos Estados Unidos. Alguns de vocês conhecem o Newton Júnior. Newton Júnior eu chamo ele de piolho de semana de música, que ele vem até Curitiba, Farias Brito, Fortaleza, Cariri, Natal, ele está em todos. Aí eu disse para ele, só falta você fazer aqui no Maranhão. Aí ele mais os outros, os amigos dele da Igreja Boas Novas, que também fizeram, Pastor Francivaldo, nós montamos uma equipe para organizar, convidamos um pessoal dos States, eles vêm, vai ser fantástico. Nós temos até uma professora que estudou na escola, para vocês que são músicos vão reconhecer, ela estudou na escola Juilliard, lá em Nova York, né? Então, temos umas pessoas bem qualificadas mesmo para a gente estar fazendo essa semana de música. E se nós possamos também ser uma bênção para o campo cearense, graças a Deus, né? Amém. Então, esse é o perfil, irmãos, do campo maranhense, do ministério do campo maranhense. Esteja orando. O primeiro pedido de oração, que eu tenho falado várias vezes, é mais obreiros. Então, quando você pensa em Maranhão, você pensa em Pastor André,
Você pensa nos obreiros lá, mais obreiros. É isso que nós precisamos, desesperadamente. Claro, contribuições, claro, pessoas indo conhecer, essas coisas são importantes. Muito importante a oração. Quando vocês orem, ore para que Deus envie obreiros. Eu gostaria de abrir, nesse momento, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder. Ou talvez, se eu não possa responder, minha esposa responda. Aí você... se tiver um microfone, tudo bem. Senão, eu ia repetir a pergunta aqui, para que seja ouvido, mas... Pode usar o microfone. Alguém... Assim, só uma pessoa de cada vez. Ok. Tudo bem. Eu acho que talvez eu respondi todas as perguntas na apresentação. Tudo bem. Então, eu vou entregar a palavra para o dirigente. Tendo qualquer pergunta, vocês podem me procurar a minha esposa depois. E a gente fica muito feliz em responder sobre o nosso amado Maranhão. Muito obrigado.